Bem, agora acho que a questão central são os desdobramentos dessa 35ª fase da Operação Lava Jato. Percebam, notem que diferentemente da semana passada e da semana anterior ainda, há uma aceitação, baixou a poeira em relação à Operação Lava Jato. Por quê? Porque era inquestionável. Aquela exposição feita 2 semanas atrás pelo Ministério Público Federal, pela Receita Federal, pela Polícia Federal em Curitiba, com o PowerPoint explicando de forma didática pedagógica como é que funcionava essa organização criminosa, expressão usada pelo procurador Deltan Dallagnol, né? E tinha um comandante máximo, expressão também dele, que era o Lula tal. Aquilo, de forma didática, todo mundo compreendeu. E essas exposições, elas tendem a ocorrer por quê? Porque é uma satisfação que se dá à cidadania. Isso não tem de ficar clandestino, escondido. É necessária a transparência. Isso está na nossa gloriosa Constituição de 1988. Portanto, é uma satisfação dada à população brasileira. Na semana seguinte, houve o episódio do Manteiga. Bem, o episódio do Manteiga se construiu versões que dias depois foram desmentidas. A senhora, sua esposa, estava fazendo uma endoscopia, está comprovado que era uma endoscopia, né? E não ocorreu nada, que estava no centro de cirurgia, a polícia entrou lá dentro, teria arrancado. Essa foi a primeira versão. Aí veio os organizadores da organização criminosa, né? Fizeram todo aquele barulho na imprensa, tal. Alguns entraram na conversa. Nada disso. O Guido Mantega tem acusações gravíssimas que pesam sobre ele e que têm de ser apuradas. Agora, no episódio dessa semana, o Antônio Palocci, perceba que a repercussão foi quase mínima. Repercussão do outro lado, daqueles que são copartícipes do projeto criminoso e muitos ingênuos que entram na conversa do projeto criminoso. Quase zero. Por quê? Os dados são inequívocos, 128 milhões de reais. E para cada um, ele e os 2 sócios. E mais 3 empresas. Sabe o que dá no total? 768 milhões. Uma loucura, todos os codinomes, a troca de informações toda entre eles e tal. Não adianta querer comparar. Falar igual ao período da ditadura. Qualquer defensor, eu me lembro do Sobral Pinto. Sabe qual é o exemplo para mim na vida? É Sobral Pinto. Sobral Pinto dizia o seguinte, isso está numa das biografias sobre ele: o primeiro juiz da causa do meu cliente sou eu. Sou eu. Eu, por exemplo, não defenderia nunca um corrupto. Sabe o que eu gostaria que fosse o Brasil? Que a OAB fizesse o seguinte: nós, a partir de hoje, sugerimos aos nossos associados, filiados, aos advogados, não defender corrupto. Sabe por quem ele seria defendido? Pela Defensoria Pública. Isso seria uma revolução. Eu sugiro a vocês, sei que vocês vão me odiar, tal, não tem nenhum problema, não sou candidato a nada. Isso mudaria a história do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil lavaria as mãos e falar assim: corrupto não queremos dinheiro sujo, né? E que seja defendido pela Defensoria Pública. Olha, isso mudaria a história do Brasil. A justiça seria muito mais célere, muitas das coisas que ocorrem no caminho até chegar em Brasília, tudo mudaria. Então agora, em relação ao seu Palocci, perceba que caiu. Quando o Lula falou alguma coisa, ninguém deu atenção, nem falaram nada. Esse homem aqui era a vinculação do PT com o grande capital financeiro. Esses banqueiros corruptos e traidores que destruíram o Brasil, e não só com as grandes empreiteiras. Aparece aqui com as coisas de empreiteiras, mas ele era o homem do grande capital, com aquele sorrisinho sempre de idiota, de bandido, de ladrão. Então vamos ver, eu acho que o sonho de todos os brasileiros é um dia que haja justiça no Brasil. Não por vingança, o que a gente quer é justiça, que funcione a república, né? Todos os codinomes, eu citei 20 aqui, mas são coisa de oração criminosa, coisa de bandido. Então ele vendeu até medida provisória e recebeu 10 milhões. Vendeu medida provisória. Quer dizer, a que ponto esse país chegou? E esse senhor foi poderosíssimo. No primeiro governo Lula, ministro da Fazenda. No primeiro governo Dilma, ministro-chefe da Casa Civil. Deputado federal, no segundo mandato do Lula, homem poderoso. Homem que destruiu o caseiro, o Francenildo. Eles violaram o sigilo bancário. Sabe o que aconteceu? Nada. Nem com o presidente da Caixa e nem com ele. Ou seja, o tempo foi passando. Agora é marcação cerrada. Aí saiu notícia assim: o PT acha que é uma conspiração para atingir Lula. Não. O PT sabe que o chefe da quadrilha, eu prefiro usar a expressão, da organização criminosa, tal qual o Ministério Público Federal, o comandante Márcio, é o Lula. Portanto, todo apoio ao Lava Jato. O sistema republicano, a Praça dos Três Poderes, ele é imune à mudança. Ela não se autorreforma. O poder nunca se autorreformou. O Giordano Bruno, lá no século XVI, já disse isso faz tempo, né? E terminou na fogueira. A questão que se coloca é que o poder é imune. Esse poder não muda. Nós só conseguimos impeachment porque veio de fora.
a presença das ruas. Esse poder, para ser reformado, o papel, olha como a ironia da história, vai ser através de Curitiba. É através de Curitiba e da Lava Jato que nós teremos condições de, pela primeira vez, poder dizer com orgulho: vivemos num país democrático, vivemos num país em que as leis vigoram, vivemos numa república de fato.